Olha só, a gente vai continuar falando de assunto sério aqui no programa. Vamos falar agora sobre assédio moral. Você sabe o que é? Já foi vítima no trabalho, em algum outro ambiente? Pois é, assédio moral é mais comum do que você imagina. A gente entende um pouco mais desse assunto agora com o advogado André Levi, que está aqui com a gente, já parceiro nosso. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Kleber. Tudo jóia? Agora, como eu disse, é mais comum do que a gente imagina assédio moral, né? É muito comum, né? Pesquisas mostram que mais da metade da população já sofreu algum tipo de assédio, né? Seja no trabalho ou quando não em relações de trabalho, né? Em relações escolares, assédio professor-aluno, né? Ou assédio sexual, que já difere de assédio moral, mas também é uma forma de assédio. E realmente ele é muito comum. E o pior dele é que ele pode prejudicar muito psicologicamente a vida pessoal e do trabalho, principalmente nessa relação de trabalho do empregado. Eu acho que a grande dúvida, na verdade, é saber o limite dos comportamentos. O que caracteriza, de fato, um assédio moral? Como é que eu entendo que aquilo é um assédio moral? Bom, a conduta que venha a gerar prejuízo, ela por si só, ela pode ser caracterizada como um dano. Vamos supor que um único ato isolado, ele pode vir a não ser caracterizado como assédio moral, mas ele pode ser caracterizado como um dano moral. Vamos supor que uma atitude única gerou um dano moral. O empregador, né, resolveu criticar o empregado perante todos os seus demais empregados. Aquele ato isolado pode ser um dano moral. Para caracterizar um assédio moral, presume-se que há uma repetição dessa conduta. Quando há essa repetição com o objetivo de atentar contra a dignidade do trabalhador ou contra a sua integridade física ou psicológica, aí sim nós estamos diante de um assédio moral. O que não significa que um único ato não seja indenizável. Entretanto, um único ato por si só não vai caracterizar uma conduta de assédio moral. Então, piadas jocosas, brincadeiras reiteradas, pode sim que venha a gerar um assédio moral. Ameaça de demissão, coisas assim também. Ameaça de demissão também. Existem, basicamente, 3 formas de assédio moral. Existe o assédio moral vertical, e aí a gente divide ele em vertical, ascendente e descendente. Como é que é isso? O vertical descendente, o seu patrão ou o seu supervisor contra você, trabalhador. E existe o ascendente, você, trabalhador, contra o seu supervisor, que é mais raro, mas pode acontecer no caso daqueles empregados em que eles tenham muito conhecimento sobre alguma coisa da empresa, que se soltar prejudicaria o seu patrão, mas normalmente é do patrão contra o seu empregado. Então ele chega, determinada hora do dia, já chegando no final da jornada, e diz: amanhã de manhã cedinho eu quero um relatório, tá entendendo? E não dê desculpa de que não dá tempo não. E aí aquele trabalhador, ele tem que gerar aquele relatório em um curto espaço de tempo e, por vezes, ainda nem pode fazer horas extras efetivamente remuneradas, e sim aquelas horas extras por fora. Isso é uma das características. Existe o outro assédio moral, que é o horizontal, que é de um trabalhador para outro trabalhador. E aí a gente se vê mais isso com piadas jocosas, piadas sobre loura, português, né? Sobre o local onde a pessoa veio, nordestino. Essas características, essas condutas podem gerar um assédio moral. E o responsável por esse assédio moral é o empregador, que ele tem que fiscalizar tanto quem está sofrendo assédio como quem efetivamente pratica o assédio. E por último, o assédio organizacional, quando a empresa toma atitudes de forma a gerar um pânico, um medo naqueles trabalhadores, de forma de que, se a meta não for batida durante 3 meses, durante um determinado período, vai haver demissões, vai haver cortes. Se a meta de não for batida, ninguém, na verdade, bateu a meta e todos estão prejudicados. Isso acontece rotineiramente e isso é objeto de diversas ações trabalhistas. E é uma situação muito complicada, porque o empregado, ele fica com medo mesmo, eu acho, de denunciar ou medo de procurar alguém para resolver essa questão, né? Porque ele é empregado, está ali, então tem uma dependência, né? Exatamente. O empregado tem muito medo
E quais são as recomendações, o que é que o empregado pode fazer para tentar se livrar disso, né? Se livrar dessas agressões físicas ou psicológicas, gritar, reclamar, o que é que ele pode buscar? Denunciar anonimamente, ele pode denunciar ao seu sindicato da categoria, ao Ministério Público do Trabalho, à Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, que é o MTE. Ele pode, por si só, querer entrar com ação trabalhista para evitar aquela situação, ou pedir uma rescisão indireta. O que é isso? É uma demissão indireta, em que o trabalhador diz, olha, eu quero sair da empresa, mas eu estou saindo por culpa sua, patrão. Então, eu vou sair da empresa e não vou perder nenhum dos meus direitos que eu teria se, na verdade, você, patrão, que me demitisse. E o que é que ele faria para provar que houve esse assédio moral? E-mails são um meio de provas bacanas. Hoje, o WhatsApp, as conversas de texto WhatsApp, áudios mandados por WhatsApp, testemunhas. É muito bom que o trabalhador ele evite conversar com esse assediador sem a presença de testemunhas, para que ele possa se documentar. E até gravações. Agora, nas gravações, eu peço cuidado, porque elas não podem ser interceptações. Como assim? Eu não posso, clandestinamente, vou deixar um celular aqui e vou ver a gravação de vocês dois depois, o que é que vocês falaram sobre mim. Eu posso, no meio aqui da nossa conversa, gravar, porque eu faço parte da nossa conversa. E aí essa gravação seria lista. Mas jamais uma gravação escondida. Escondida que eu digo é só entre vocês. Onde você não participa. Onde eu não participo. Entendeu? Eu não precisaria anunciar que estou gravando para vocês. Mas eu preciso estar participando dessa conversa. E como o senhor disse, é muito comum o assédio moral e tem muitas facetas. Às vezes é meio que camuflado, como eu estava conversando com o senhor antes, né? Às vezes é assim, na cara de todo mundo mesmo, mas às vezes é camuflado. E aí eu acho que é bem pior para o trabalhador. Né? Quando é camuflado, é interessante porque gera muitos problemas psicológicos, gera depressão, baixa de autoestima. Aquele trabalhador ele entende que, na verdade, o problema é com ele e não do empregador. Ele imagina que ele que não tem a capacidade de produzir com os demais empregados. E às vezes o empregador faz isso com o objetivo de tentar estimular, só que na verdade é um tiro no próprio pé. E a partir dali o empregado começa a piorar cada vez mais a produção e gerar outras doenças psicológicas e também isso gera um problema muito grave para a empresa em termos de reclamação trabalhista, né? Principalmente quando é escamoteado desse jeito. Como o senhor disse, então, se continua, se é uma coisa recorrente, preciso procurar, então, um sindicato, né, ou fazer uma denúncia, né, que pode ser anônima. Pode ser anônima. Muito bem, então, você aí, trabalhador, avalia aí a situação do seu trabalho. Se você sente esse constrangimento, né, essa situação, procura, sim, uma ajuda, um sindicato, um advogado, né, doutor? Porque eu acho que nenhum trabalhador merece isso, né? Exatamente. A gente tem que... Eu acho que chefe tem que aprender a ser líder, não chefe, né? Exatamente. Aprender a lidar bem com o trabalhador e vice-versa, né? Porque a gente sabe que também tem o outro lado. Bacana demais, viu, doutor Andrei? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço e tudo de bom para vocês. Obrigada. Vamos para o intervalo, já já a gente volta, não sai daí.